Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Di Maria para o Mundial, árabes falam em Marcos Leonardo no Mengão, JJ, P da vida com CBF. Hoje tem que vencer, mas sem golear. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, traz diariamente notícias provenientes do exterior, falando do Mengão, para que você saiba todas as negociações em que existem especulações com o nome do Flamengo que saem no exterior. Além disso, fala muito aí do nosso Mengão, que é a nossa grande paixão, mesmo estando aí a mais de 10 mil quilômetros de distância. É um canal de você, rubro-negro, que se encontra no Rio de Janeiro, em todas as partes do mundo, torcendo pelo Mengão. Se inscreva no canal e acione o sininho. Meus amigos, hoje é um dos dias mais importantes do ano. Flamengo e LDU, 9h30 da noite, aí no Brasil, 1h30 da manhã aqui em Portugal, fazem um jogo determinante aí para a classificação para a segunda fase da Libertadores. Muita gente falando aí, o Flamengo tem que ganhar e tem que golear, o Flamengo tem que ganhar e tem que fazer saldo. Meus amigos, mais ou menos. O Flamengo tem que ganhar, obviamente. O Flamengo ganhando vai a 8 pontos junto com a LDU. Se ganhar por 2-0, passa a LDU no saldo. O Flamengo vai para 2 e a LDU cai para 1 e vai para a última rodada, teoricamente, com a possibilidade de jogar com o Deportivo Táchira, que perdeu todos os seus jogos, e existe um confronto entre LDU e Flamengo. Por que o Flamengo não pode golear? Flamengo, marcando um grande número de gols, se fizer 4, 5-0, por exemplo, praticamente tira a chance da LDU se classificar caso o Flamengo ganhe do Táchira. É isso mesmo, meus amigos. E aí, no jogo final entre LDU e Central Córdoba, passa a LDU não ter tanto interesse assim no resultado, podendo facilitar a vida do Central Córdoba. Lembrando, Central Córdoba já fez o quinto jogo, tem 11 gols, tem 11 pontos e tem 3 de saldo. Empata em saldo de gols com a LDU, tendo mais gols marcados. A LDU fazendo 1-0 contra o Central Córdoba, tendo perdido de 2-0 do Flamengo, não consegue se classificar em segundo caso o Flamengo goleie o Deportivo Táchira. Então a matemática não é tão fácil assim. Flamengo, por exemplo, se ganhar de 1-0 e empatar em pontos com a LDU, ficando em terceiro com um gol a menos, talvez seja melhor para a garantia de uma vitória da LDU no último jogo por um placar menor e o Flamengo ganhando um placar elástico contra o Táchira. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Se o Flamengo quisesse classificar em primeiro ainda, né, para se classificar é melhor golear e golear o Táchira depois. Central Córdoba não perdendo para a LDU, Central Córdoba em primeiro, Flamengo em segundo. Agora, se o Flamengo quiser ficar em primeiro, o ideal é que o Flamengo ganhe hoje 1-0, 2-0, dando chance ainda para a LDU ganhar do Central Córdoba e lutar pela classificação, do que eliminando totalmente a LDU. Flamengo hoje, se der uma goleada de 5, 6-0, praticamente tira a LDU da briga. Né? Por quê? Porque os dois empatam em 8 pontos e o Flamengo, a LDU sabe que o Flamengo ganhará do Deportivo Táchira no Maracanã. Então, essa matemática, infelizmente, o Flamengo deveria estar já classificado nessa rodada,
mas essa matemática desse grupo faz com que a gente tenha que ser mais estratégico aqui. O Flamengo ganhando bem, né? Já assume a segunda colocação. Mas se o Flamengo ganhar só de 1-0, o resultado não é ruim, porque deixa a LDU e Central Córdoba ainda brigando entre si e a goleada pode ser no Deportivo Táchira. Entendeu, meu amigo? A situação é complicada e a tabela se fez complicada para o Mengão. Falando um pouquinho aí de seleção brasileira, mas principalmente de um ídolo nosso, que é Jorge Jesus, parênteses, estou falando de Jorge Jesus, não tem nada a ver de que alguns loucos da internet fazem aí de o Jorge Jesus tem que vir para o lugar do Felipe Luiz. Não, Jorge Jesus poderia ter voltado no Flamengo ao passado, não voltou em função, né, do pernóstico presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que fez de tudo para que ele não voltasse. Agora a gente tem o Felipe Luiz, que é o futuro do Flamengo, que é o presente do Flamengo, que vai ser o maior técnico da história do Flamengo. Mas o Jorge Jesus continua sendo ídolo do torcedor do Flamengo. O que acontece é o seguinte, meus amigos. Parece que a CBF esteve aí negociando com o Jorge Jesus durante todo esse tempo. É isso mesmo, meus amigos. Parece, mesmo com a convicção do Edinaldo Rodrigues em ter Carlos Ancelotti, né, a perspectiva de Jorge Jesus em relação à seleção brasileira é de uma enorme frustração. Por mais que o português já tivesse desempregado e livre no mercado após a saída do Al Hilal, a opção do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi esticar a corda ao máximo para ter o italiano do Real Madrid. E olha que até aliados aconselharam Edinaldo a tomar uma decisão mais rápida. Mesmo na final da negociação com Ancelotti, Edinaldo mantinha contato com Jesus. O UOL apurou que o presidente da CBF falou diretamente com Jorge Jesus pela última vez na quinta-feira passada. O dirigente ainda nutria alguma esperança no português de que o acordo pudesse avançar, mas até o momento não houve contato posterior ou qualquer satisfação da CBF e Jorge Jesus não escondeu a frustração a pessoas próximas. Ele já tinha feito um movimento nos bastidores para deixar claro que queria treinar o Brasil. Também sinalizou que não haveria qualquer problema em lidar eventualmente com Neymar na seleção, apesar da despedida conturbada dos dois do Al Hilal. A favor do Mister, tinha o anterior descasamento de datas entre Ancelotti e a CBF. Mas isso sendo resolvido aos poucos, até o acerto que o italiano, que chega ao Brasil no dia 26, já discutia nesta semana a pré-lista de convocados a ser enviada no domingo. Ou seja, o Jesus, o Edinaldo estava... E aí, assim, o Edinaldo fez o papel dele mesmo. Tinha que estar ali com a opção B na manga, realmente. Jesus chegou a estar na dianteira das possibilidades da CBF depois da demissão de Dorival, mas, ao longo do tempo, foi perdendo força para a chegada de Carlo Ancelotti. E aí, meu amigo, quem que você preferia na seleção? Carlo Ancelotti ou Jorge Jesus? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Eu já me declarei para vocês aqui, eu sou rubro-negro centrista, eu queria o Abel Ferreira. Sei que ele não seria o melhor para a seleção, nem acho ele um técnico tão grande assim, mas iria prejudicar o Palmeiras, prejudicando entre aspas, adversário do Flamengo. O Flamengo fica com mais facilidade. O meu técnico seria o Abel Ferreira para prejudicar o Palmeiras, né? E eu falo isso com muita clareza aqui. E eu quero saber a sua opinião. JJ ou Carlo Ancelotti na seleção? Meus amigos, vamos para a Arábia. É o seguinte, meus amigos. Flamengo, segundo o jornal árabe, tem interesse de contratar Marco Leonardo. É isso aí mesmo, meus amigos. O Flamengo tenta a contratação de Marcos Leonardo ao Hilal. É isso mesmo. O que diz o jornal árabe é o seguinte, que o Flamengo tentará nessa janela a contratação do centroavante do Al Hilal. Marcos Leonardo jogou 38 partidas pelo Al Hilal nessa temporada, marcando 26 gols, 17 no campeonato, 3 na Copa do Rei, 5
na Liga dos Campeões e deu 3 assistências, né? Então, os árabes ali preocupados que o Flamengo pode querer a contratação de Marcos Leonardo. Lembrando, né, Seferovic é o centroavante titular do Al Hilal. Inclusive, eles cometem uma gafe aqui, né? Colocam uma foto dos jogadores abraçando ali o Seferovic, né? Mas Marcos Leonardo, para você, seria uma boa contratação para o Flamengo? Escreva aqui nos comentários. Eu vou te dizer, acho que seria uma ótima contratação, né? Consertaria ali a contratação feita pelo Flamengo na questão ali da contratação do Juninho, né? Seria um conserto, uma lição de humildade ali da diretoria do Flamengo, sabendo, olha, não acertamos no primeiro, vamos acertar agora, né? Trazendo o jogador que pode ser um substituto do Pedro. Meus amigos, Di Maria deve sair do Benfica e ida para o Flamengo vira uma oportunidade de mercado. Apesar das preocupações atuais, a diretoria vem trabalhando com o objetivo de qualificar o elenco para o Mundial de Clubes. O Flamengo vem conseguindo se manter na briga pelo Brasileirão, diz aqui o Bola VIP. Especulado nos bastidores, o nome de Di Maria volta novamente à tona. Isso porque o jogador comunicou ao Benfica que vai deixar o clube antes do esperado, conforme informações do portal Record. Com um contrato até 30 de junho de 2025, o atleta poderia representar o clube no Mundial dos Estados Unidos, onde conseguiria jogar até as oitavas de final. Mas o argentino entendeu que é melhor deixar o clube. A saída do Benfica tem data definida para acontecer. Será no confronto disputado no dia 25 de maio, diante do Sporting, na disputa da Taça de Portugal. Aos 37 anos, jogador determinante seria uma qualificação para o elenco. Meus amigos, eu vou dizer, Di Maria no Flamengo, tem 37 anos, está velho, está jogando um bolão e está fazendo a diferença para o Benfica aqui em Portugal. Eu seria aí leviano se não dissesse que ficaria muito, mas muito animado em ver o Di Maria vestindo a camisa do Flamengo no Mundial. E você, meu amigo, escreva aqui nos comentários, você gostaria de Di Maria vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.